Se prepara, você tá preparado? Tudo que a gente sabe nesse vídeo sobre o spin-off de Jujutsu Kaisen e o que o Gege, o autor de Jujutsu, disse sobre esse spin-off. E aí, tem obra de Jujutsu Kaisen nova chegando, fora essa que começou aqui. Fica comigo até o final que você vai saber de tudo isso. Vamos começar então com umas informações, ou seja, mano, se você viu esse vídeo e viu algum outro falando ao contrário disso daqui que eu vou falar agora, ou um pouco diferente, velho, você caiu no bait. Tirando isso, vamos conferir como que vai ser essa história Mojuro, que é Jujutsu Kaisen Mojuro, ou Jujutsu Kaisen Módulo, que vai dar sequência a Jujutsu Kaisen, só que depois de décadas. Em 2086 vai passar essa parte, e a história acompanha os netos de um dos protagonistas principais, ou dois dos protagonistas principais, o Yuta Okkotsuki e a Maki Zenin. E sim, confirmaram, os dois se casaram, tiveram filhos e depois tiveram netos que serão os protagonistas desse novo mangá. E de certa forma, a primeira neta, a Yuka, que é a protagonista também, né? Ela tem mais afinidade assim com seu avô, onde ela recebe o anel do Yuta, que era da Rika, né? Que é um objeto ligado ao cofre do Gojo. E o segundo é o Tsurugi, que tem mais afinidade com a avó dele, a Maki, e também tem restrição celestial. E a história vai rodando mais ou menos em torno desse anel, porque a Yuka quer pegar ele de volta, que é uma coisa que o avô dela deu pra ela. Porque como esse objeto amaldiçoado tá no cofre da família Gojo, isso daqui é propriedade do, digamos, primeiro filho, e que seria o Tsurugi. Então o Tsurugi recebe essa ferramenta, esse amuleto do Yuta, onde a Yuka quer recuperar ele, só que o Tsurugi ao mesmo tempo quer ficar forte para não depender desse anel e devolver para Yuka. Então aqui tem meio que uma confusão, onde os dois estão, um tá querendo recuperar o anel, o outro tá querendo se livrar dele. Mas beleza, aparece também um personagem que vai ser muito importante nessa obra, que chama Maru. E o Maru é um feiticeiro alienígena Jujutsu, ou seja, ele traz mais conexões com esse lado extraterrestre de Jujutsu, onde o Gege meio que já colocou assim, velho, eu vou querer pegar e introduzir essa nova ideia de alienígenas em Jujutsu, que pode ser ruim para um lado ou pode ser bom para o outro, depende da sua assim tendência a você achar legal esse negócio de alienígena ou você gostar do que foi apresentado até ali no final de Jujutsu. Mas, queira ou não, agora já é oficial, Jujutsu tem alienígenas. E aí vai seguindo a história, onde os alienígenas basicamente querem entrar em contato com o Japão, onde que tem a maior concentração de energia amaldiçoada. Eles meio que querem subjugar, tá ligado? Dominar o Japão. Vai ser basicamente isso a premissa até esses dois primeiros capítulos que saíram. E se você não viu o primeiro capítulo, eu te recomendo a ver nossa análise aí que eu fiz do primeiro capítulo completo, tá bem da hora. Mas dito isso, é basicamente isso. Os aliens, que têm poderes parecidos com os feiticeiros Jujutsu, tentando invadir a Terra e meio que colonizar o Japão de certa forma assim. Ao mesmo tempo, onde a gente tem os netos do Yuta e da Maki, e esse alien também, esse Maru, meio que vão defender essa possível invasão. E aí tem várias teorias que tá começando a fervilhar assim com a possível confirmação de que o Yuji se tornou um dos feiticeiros mais fortes. Então, a rapaziada tá animada pra ver vários retornos assim, mas eu não acredito que vai haver retorno de outros personagens. Eu tô achando que realmente vai ser uma história original que pode ter alguns flashbacks do passado, mas eu não acho que vai aparecer os personagens que a gente realmente viu em Jujutsu, os principais. E por que eu acho isso? Porque agora começam as informações do que o Gege fala pra gente sobre esse novo mangá que ele tá criando. Ele deixou uma nota, se eu não me engano, no X agora, né, no X, sobre essa nova serialização dele. E ele, abre aspas, começa dizendo: "Olá, aqui é o Akutami. Já faz um tempo. Enquanto serializava Jujutsu Kaisen, recebi várias ofertas spin-offs escritos por outros. No entanto, como o mangá é uma mídia onde as coisas podem facilmente sair do meu controle, fiquei com medo de que o título se espalhasse de maneiras que eu não conseguiria controlar. Então, na época, não pude aceitar essas ofertas.
mas essa oferta em particular chegou e eu pensei em como ela poderia expandir a história principal, aprofundando-se em seu cenário ou até mesmo mudar eras completamente. Percebi que, se fosse ambientada em uma linha paralela, poderia abrir caminhos para muitos projetos diferentes. E isso se tornou a faísca que deu origem a Mojuro, que originalmente não tinha uma única ideia concreta, e após inúmeras reuniões de planejamentos, finalmente ganhou vida. Esta será a serialização de curto prazo, cerca de meio ano, reunida em aproximadamente 3 volumes. O artista é incrivelmente talentoso, Yuji Iwasaki Sensei. Ele é incrível, seus desenhos são soberbos. Sério, eu ficaria muito feliz se vocês gostassem de Mojuro como uma nova parte de entrada para o mundo Jujutsu. Isso daqui foi basicamente o que o GG falou pra gente, ou seja, aqui tem várias partes interessantes pra gente pensar e falar, porque o GG, ele meio que entendeu que o mundo dele podia ser mais explorado, expandido, só que não era a hora certa, sabe? Quando ele tava serializando. E até porque é realmente isso como ele disse. Ele fazia um mangá semanalmente, ele tinha que fazer o roteiro, tinha que desenhar. São prazos muito apertados para ele fazer tudo isso em uma semana. E ele não ia dar conta, como ele disse, de ainda supervisionar spin-offs. Tipo, mesmo que ele não fosse, sei lá, ele desse para um roteirista e um artista fazer isso daí, ele tinha que estar, de alguma forma, supervisionando esse projeto para que, por exemplo, se esse outro mangá de Jujutsu fizesse alguma coisa que anularia a obra principal que ele tá fazendo no mesmo momento. Então, assim, eu entendo o que ele tá querendo fazer e é bacana ele ter aceitado esse projeto um ano depois de tirar férias e tal, tirar toda essa pressão dele. Se eu não me engano, foi 6 anos de publicação, mano. Então, é um cansaço físico, queira ou não, é um cansaço psicológico, assim. E agora ele querendo voltar, eu gostaria muito, por exemplo, de uma das obras que eu gosto, Naruto, tivesse esses tipos de spin-offs, assim. O Kishimoto pegar, escrever o roteiro e alguém desenhar, mano. Seria sensacional. E essa parte aqui, eu não sei se vocês entenderam de uma forma ou de outra, mas quando ele fala, quando essa oferta em particular chegou e pensei em como ela poderia expandir a história principal, aprofundar-se em seu cenário ou até mesmo mudar eras completamente, percebi que se fosse ambientada em uma linha paralela, ou seja, mano, essa linha paralela, o que ele tá querendo dizer é que, tipo, não é que não existisse o que ele escreveu, mas é uma coisa totalmente nova, sabe? Não é uma linha, uma nova realidade que ele tá fazendo, não, é simplesmente uma história onde que basicamente não vai aparecer ninguém, pelo menos isso daqui foi o que eu entendi. Por isso que eu acho que não vai aparecer nenhum feiticeiros do passado, a rapaziada que a gente conhecia. Isso é bacana de certa forma, porque é uma nova obra, então as pessoas que, por exemplo, vão pegar agora esse mangá, esse começo pra ver, que não acompanharam Jujutsu, é melhor pra elas, porque assim, você vai pegar um mangá que vai ter 3 volumes, cerca lá de 30, 35 capítulos, e você vai começar, sei lá, aparece o Itadori. E aqui a pessoa não sabe quem é o Itadori, mas a gente sabe quem é o Itadori. O GG, eu não acredito que ele vai pegar e fazer uma descrição inteira de toda a história que ele teve, porque ia ficar uma coisa muito carregada, sabe? Porque as pessoas novas que estão consumindo Jujutsu vão ficar meio perdida, vão falar, pô, a gente tem que ver Jujutsu primeiro, mais 250 capítulos pra gente ver esse daqui. Então eu acredito que vai ser literalmente, vai acontecer flashbacks de feiticeiros do passado, falando um pouco o que eles fizeram assim, só numa pincelada, como aconteceu no capítulo 1. Mas eu acredito que vão ser novos personagens, não vai existir esse negócio de Itadori aparecendo. Mano, se bobear, todos já morreram. Se alguém tiver vivo, beleza, mas vai ser um personagem muito coadjuvante que não fez quase nada na obra principal. Eu acredito que o GG vai seguir por esse rumo, não apresentando os velhos personagens, só contando a partir daqui. Então assim, rapaziada, basicamente isso. Eu queria falar sobre esse Yuji Iwasaki, que vai ser o ilustrador, mas eu vou colocar em outro vídeo, porque tem uma coisa interessante nele, que ele fez o mangá de Cypher Academy, que é uma história interessante. Ele pode ter dado umas ideias pro GG fazer esse novo mangá dele, porque Cypher Academy tem uma pegada meio de números, essas coisas exatas assim, e não sei, pode acontecer alguma coisa, o GG ter pensado em alguma coisa pra história, e o artista, normalmente, ele não se mete, mas
ele pode ter escutado alguma coisa do Yuji e os dois conversar e trabalhar junto nesse roteiro, porque esse cara teve umas ideias interessantes, mano, no mangá que ele fez. Mas eu acho que é só isso, rapaziada. Última coisa, esse mangá vai ter 3 volumes, ou seja, duração de 6 meses. Eu ouvi uma pessoa falando aí, em algum lugar, que se a obra fizer sucesso, eles vão estender. Não, rapaziada, eles não vão estender. O Gege falou que é 6 meses, vai ser 6 meses. Mesmo que esse mangá comece a vender, sei lá, 1 milhão de cópias por cada volume, vai ter só 6 meses de publicação. Vai ser só esses 3 volumes, começo, meio e fim. Eu acredito que o Gege não tem essa expectativa de fazer uma obra gigante de novo. Daqui uns 6 meses vai finalizar, completinha, beleza. É isso. E outra coisa que eu queria falar, vai sim outro vídeo interessante também. Pode estar vindo outros spin-offs de Jujutsu Kaisen, especificamente do autor Hirayama Yumeaki, que esse cara aqui, ele é escritor de light novel, segundo informações, que ele tem vontade e tem planos para escrever algum spin-off de Jujutsu Kaisen, e ele é mais na pegada ali de terror, uma coisa mais seinen, sabe, para jovem adulto. Então pode estar chegando aí, não mangá, mas uma light novel de outras coisas. Como o Gege disse, ele quer expandir esse universo. E é interessante isso. É uma ferramenta, é um método, velho, que eu gosto, mano. Porque você pensa, pega a sua obra favorita aí. Ela acabou, sei lá, com 200, 250, sei lá, Naruto, por exemplo, na minha. Acabou com 700 capítulos, mas, velho, tem tanto personagem que dá pra explorar. E aí, tem o quê? As light novels, ou os spin-offs, como o Gege tá fazendo aqui com outro cara. Então, assim, eu sou totalmente a favor, por exemplo, quando um autor acabar a obra, claro, depende, né, da vontade dele, mas ele expandir, ou sei lá, ele meio que supervisionar. E supervisionar, eu tô dizendo, não da boca pra fora, falar, ah, eu tô supervisionando aqui, mas na real ele não tá fazendo nada. Não, supervisionar, tipo, coloca lá, ah, você vai ser você quer escrever um spin-off da minha história? Beleza, você vai ser o escritor e eu vou pegar aqui um desenhista. Os dois se juntam e cria sobre o olhar realmente do autor principal da obra. Só que aí vai ter os pensamentos de quem tá escrevendo, de quem tá ilustrando ali, beleza. Então isso seria o quê? Pra expandir, não daria trabalho pro autor original, porque teriam 2 pessoas trabalhando nessas histórias. E assim, normalmente tem muitos autores assim que quer fazer spin-offs dessas histórias. É como o Gege falou, ele recebeu várias propostas de spin-offs para expandir esse universo de Jujutsu, mas aquela hora não era a hora certa dele fazer, porque ele não se sentia assim um tempo tão livre para supervisionar tudo isso daí, senão, mano, aí ia virar uma bagunça. Mas eu acho interessante isso daí. Rapaziada, foi basicamente isso, todas as notícias do Gege. Então se inscreve no canal se você quiser ver mais esse spin-off de Jujutsu Kaisen por aqui, análise e algumas informações a mais. Curte o vídeo, a gente tá trazendo muito conteúdo da hora. Vamos reerguer esse canal de alguma forma aqui, com vários animes da temporada, várias listas. Eu vou começar a trazer uns conteúdos inéditos. Você nunca viu aqui no YouTube, pelo menos no nicho de anime. Vai ser um negócio bem da hora. Então fica comigo se inscrevendo no canal e ativa o sininho para sempre estar recebendo a notificação de vídeo novo. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!